Meus queridos amigos e amigas, tudo bem? Bom dia. Estamos começando aqui uma revisão muito especial para os meus amigos da Piaget, que eu estou às quintas-feiras, de direito previdenciário. Então é muito importante que você preste atenção nessa aula, primeiro, para poder mandar bem na prova, segundo, para você aprender e fixar os conceitos básicos de previdenciário, terceiro, é muito importante que você preste atenção aos detalhes, porque a nossa prova, as alternativas, elas parecem iguais, mas elas vão ter apenas uma palavra a mais ou a menos. Um não, um sim, no lugar do público vai ter privado. Então essa prova nós vamos exigir muito mais de vocês, meus caros amigos, o quê? Muito mais a atenção do que o próprio conteúdo. Tá? O conteúdo eu vou passar para vocês a partir de agora, mas a atenção, os detalhes dessa prova é que farão toda a diferença. Tudo bem? Vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo. Gente, temas mais importantes de direito previdenciário, pessoal. Seguramente, pessoal, sem dúvida nenhuma, um dos temas mais importantes de Seguridade Social é quem são os segurados. Segurado, gente, lembrando, uma aula de revisão, você anota o mínimo possível, entendeu? Aula de revisão como essa, você mais presta atenção no professor, mais presta atenção no áudio. Tá bom, gente? E outra, como essa aula está sendo aqui disponibilizada também no YouTube, vocês podem, tá bom? Parar, anotar, sem problema nenhum, tá? A aula de revisão é a matéria inteira em um único momento. Então presta atenção, só anota o imprescindível, uma ou duas palavras, tá? Vamos lá. Primeiro ponto, gente, nós temos que saber quem são os segurados da Previdência Social. Segurados da Previdência Social são aquelas pessoas em que necessariamente, meus caros amigos, eles o quê? Pagam o INSS. Então você precisa ser um filiado do INSS para ter direito a tal. Mas lembrando que Seguridade Social é gênero. De quais espécies? Nós temos a Previdência, Assistência e Saúde. Seguridade Social é gênero de Previdência, Assistência e Saúde. O que seria a Previdência, gente? É a aposentadoria e outros 11 itens que nós temos de benefícios, como pensão por morte, auxílio doença, licença maternidade, dentre outros. Tá? Auxílio reclusão, dentre outros. As pessoas só têm direito a esses benefícios se elas forem segurados do INSS. Agora, a assistência, mesmo a pessoa que nunca pagou nada na vida, aos 65 anos, ela tem direito ao LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, que é o pagamento de pelo menos um salário mínimo, tá bom? Por mês. Tá? Isso tanto para o homem quanto para a mulher. E a terceira espécie de Seguridade Social é a saúde. O que seria a saúde, meus caros amigos? A saúde nada mais é do que estamos vendo isso hoje no coronavírus. Pode ser a pessoa que paga convênio, que não paga convênio, pode ser a pessoa que paga imposto, que não paga imposto, que tem emprego, que não tem, todos têm direito à saúde. Então esse é o primeiro detalhe. Tá? A Constituição de 88 garantiu isso a 5 de outubro. Bom, os princípios da Seguridade Social, gente, principalmente a gestão quadripartite. O que é quadripartite? São 4 partes que realmente determinam a Seguridade Social hoje. Gente, esse quadripartite que nós chamamos aqui, basicamente são aquelas pessoas que determinam quais serão as novas regras para a Previdência Social. Nós temos o empregado, nós temos o empregador, nós temos a sociedade, nós temos o governo. São as 4 pessoas que lidam com a Previdência. Sociedade, governo, empregado e empregador. Porque são as 4 pessoas que nos interessam. Ok? Outro item importante é o salário-contribuição. O que é o salário-contribuição? É a base do que eu vou receber. Isso é o salário-contribuição, gente. É a base dos valores pelos quais eu irei receber. Quanto que você paga? Gente, quanto que você paga é o equivalente àquilo que você irá receber. Quem mais recebe, mais terá aposentadoria. Porque, obviamente, é mais rápido, recolhido muito mais rápido. Outro item, gente, carência. O que é carência? É o tempo que você precisa de pagamento exatamente para poder ter direito àquele benefício. Isso é carência. Gleiber, se eu for contratado hoje, eu já tenho direito a me aposentar? Eu acho que não, hein? Eu acho que você tem que trabalhar, comer bastante arroz e feijão.
mas muito arroz e feijão. Pelo menos 35 anos para nós. Que nem o meu caso aqui, o caso do Zé Ricardo que eu tô vendo. Gente, nós temos que trabalhar no mínimo, cara, 35 aninhos, velho. E tem que deixar bater os 65 anos para conseguir se aposentar. Claro que aquelas pessoas que necessariamente, gente, elas detêm, aquelas pessoas que necessariamente detêm de trabalho insalubre ou perigoso, vai ter menos tempo, tá? Outro item importante, nós podemos cumular benefícios, ou seja, posso cumular um auxílio-doença com aposentadoria? Posso cumular, por exemplo, licença maternidade e aposentadoria? Cumulação de benefícios também é algo que sempre nos chama a atenção, tá? Outro item é a caracterização do acidente de trabalho. O que é a caracterização do acidente de trabalho, pessoal? Basicamente, é aquele vínculo que existe entre as partes, juntamente com o intuito ou com o objetivo do que, meus caros amigos? De caracterizar um nexo de causalidade entre o trabalho e o efeito danoso. Vou dar um exemplo para vocês. A pessoa que está trabalhando hoje em casa, que nem eu estou aqui, estou trabalhando hoje para Piaget. De repente cai esse balcão na minha cabeça. É acidente de trabalho, gente? É sim. Mas é claro que é. Porque a empresa ela é obrigada a fiscalizar o trabalho, não apenas nas dependências da empresa, mas ela é obrigada também a fiscalizar o trabalho na minha casa, me dando orientação, me dando cartilhas, mandando mensagens, exigindo fotos do lugar que eu trabalho, né? Gente, numa época normal, vem até um representante da empresa aqui na minha casa ver se está tudo bem. Se eu estou com a cadeira correta, se eu estou na altura correta do computador. Isso é um clássico. Vamos imaginar que eu esteja com a cadeira errada. E com o tempo me dá hérnia de disco, me dá desvio, por exemplo. Gente, isso é responsabilidade da empresa, foi claro? A empresa tem que ostensivamente fiscalizar o funcionário, seja na casa dele, seja na empresa. Isso é fato. Tudo bem? Outro ponto, gente, claro, pensão por morte. A pensão por morte, gente, sempre voga. E vocês viram comigo, e vão ver aqui nessa aula ainda hoje, que a pensão por morte mudou. Não é? A pessoa hoje só recebe 50% do que a pessoa teria direito e mais 10% por dependente. Então a pensão por morte não é mais integral. Com a reforma da Previdência, ela foi reduzida a 50%. Tá? Outro tema importante, gente, quem são os dependentes da Previdência? Eu morri. Quem que vai receber a pensão? Os meus filhos? Minha esposa? Meus pais? Veremos isso, tá? E, obviamente, gente, o LOAS, que é o famoso, né, gente, Lei Orgânica da Assistência Social, que é devido às pessoas que não têm condições mínimas de subsistência. Segue o jogo. Pessoal, quais são as principais fontes do direito, tá certo? Previdenciário. Gente, as principais fontes do direito previdenciário, obviamente, a Constituição, que é do artigo 93 a 204, muito importante a leitura desses artigos, assim como, gente, a Lei Orgânica da Seguridade Social, que é a Lei 8.212 de 91, a Lei Orgânica dos Benefícios Previdenciários, que é a 8.213 de 91, e nós temos leis complementares, 108 e 109. Tudo isso está no material que eu mandei para vocês aqui, tá bom? Então é importante que vocês vejam. Bom, conceito básico de direito previdenciário, pessoal. Conceito básico. Direito previdenciário é uma área autônoma do direito público. Direito previdenciário é uma área autônoma. Para quem quiser anotar, gente, escreve assim, ó, direito previdenciário é direito público. Tá, gente? É garantido na Constituição Federal, ok, senhores? E o INSS, ele apenas regulamenta. Ele apenas regulamenta esta situação, ora ofertada, ora apresentada. Bom, aí vem um tema mega importante para a nossa prova. Ok, senhores? Quando eu falo isso, o que é? Que vai cair, pô. Entendeu? Vai cair, pô. Tá? O que é Seguridade Social, gente? Conceitos básicos, certo? Eu tenho que desenhar muitas vezes para o aluno, porque o aluno pode falar, não, professor, o senhor não falou isso, e eu tenho vontade de eletrocutar o aluno. Sabe, gente, fazer que nem tortura. Então, atenção, oi, bom dia, isso vai cair na prova. Tá bom, gente? Gente, vocês sabem que eu adoro brincar com vocês, né? Mas é verdade o que eu tô falando, gente.
E pode ter certeza que vai ter aluno que vai falar isso. E eu vou deixar já aqui pronto o fio elétrico para dar choque nesse aluno. O que é Seguridade Social, gente? Regulamentado, gente, no artigo 194 da Constituição. Tudo bem, gente? A Seguridade Social é um conjunto de ações que assegura os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência. Gente, nunca se esqueçam. Seguridade Social envolve saúde, previdência e assistência. Se você quiser gravar isso, Seguridade Social me dá paz. Só que paz com S. O que é paz com S? Paz, P, previdência, A, assistência, S, saúde. Tá? Isso cai muito em prova. Outra coisa importante para vocês também para a prova, meu povo. Oi! Beleza? Atenção. Princípio da contributividade e da universalidade. Esse princípio é muito importante. Da contributividade e da universalidade. O que é isso? Esse princípio, gente, ele se entende que o sistema, embora seja obrigado a universalmente cobrir a todos, essa universalidade se limita apenas aos segurados. Aos segurados. Ou seja, aqueles que contribuem para o sistema. Gente, o princípio da contributividade é isto. Eu só vou pagar o benefício se o fulano pagar o sistema. É que nem uma seguradora, cara. Se você pagar o bendito Porto Seguro e roubarem o teu carro, tu vai receber o valor do carro, meu filho. Mas se você não pagar Porto Seguro, você vai ficar chupando o dedo. Tá bom? Princípio da obrigatoriedade, gente. Outro ponto. Esse princípio da obrigatoriedade significa o quê? Todos aqueles que exercem uma atividade remunerada, claro, é obrigado a pagar a previdência. Então eu, você, somos empregados, temos que pagar a previdência. Eu sou autônomo, eu não quero pagar a previdência. Aí você é facultativo. Você paga se você quiser. Mas não conte com a previdência. Não conte com a previdência. Se você não pagou, você não tem jus. Próximo item. Princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, gente. Significa o que é o equilíbrio financeiro, gente? E atuarial? Nada mais é do que o balanço, sabe, gente? A conta da previdência, ela tem que estar intimamente ligada, tá certo, gente? Com o que ela recebe, o que ela paga. Meus queridos, é muito claro isso, é muito evidente. Eu só consigo pagar se eu tiver fundo, se eu tiver renda. Se eu não tiver renda, eu não consigo pagar. Então, gente, o benefício, o equilíbrio financeiro é o quê? Quanto que nós recebemos de previdência, o governo, e quanto que nós vamos pagar para o cidadão, tá? Essa situação que nós estamos vivendo de pandemia, gente, não está sendo pago R$600 de auxílio emergencial para muita gente no Brasil? Isso vai ter um rombo, gente, um rombo, que vocês não têm ideia. É importante esse pagamento, não estou dizendo que não é. É muito importante. Mas o boleto vai vir para a gente pagar, gente. E isso vai se pagar de que maneira? Através de impostos. Não pense você, né? Não pense você que o simples fato do governo dar dinheiro para o povo que vai ficar por essa mesmo, sabe? E esse dinheiro que está sendo pago, gente, é de um rombo gigantesco. Porque quem vai pagar isso é através de impostos. E o que seria, gente, o princípio atuarial? É a perspectiva de vida das pessoas. Quanto que a pessoa vive hoje? X anos. É mais ou menos esse cálculo que a Previdência faz para pagar os benefícios. Tá bom? Próximo item. Princípio da equivalência. O que é o princípio da equivalência, gente? Obviamente que cada ser humano tem o seu estilo. Obviamente cada ser humano tem a sua individualidade, pessoal. E uma vez que o ser humano ele tem a sua individualidade, nós estamos diante do quê, meus caros amigos? De uma situação concreta em que, na verdade, as partes têm situações diversas. Você tem pessoas mais ricas e mais pobres. Então, o que é equivalência? Eu vou cobrar dos mais ricos para que eles paguem mais. Na teoria, a princípio é isso. Eu sei que na prática os caras não... né? Enfim, você sabe como é. Mas, segue o jogo. Teoricamente, na lei, isso é lindo e maravilhoso. Então, isso é o princípio da equidade, gente. Equidade é o bom senso. Equidade seria... Gente, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Seria
Deusa da justiça que está do meu lado aqui, ó, tá vendo? Isso aqui, ó, a balança dela é a equidade, entendeu? A balança dela é a equidade. Porque é o bom senso. É colocando nos pratos para poder ter a melhor decisão, tá bom? Outro princípio importante, princípio da solidariedade entre as gerações. O que seria esse princípio da solidariedade entre as gerações, pessoal? Que uma geração paga a previdência para que outra receba. Veja, a previdência que nós estamos pagando hoje não é para nós, gente. Não pense você que é para a gente, não. São para as pessoas que já deram a sua contribuição laborativa no Brasil. Então, hoje, os aposentados, eles recebem com o nosso pagamento. Só para vocês terem uma ideia, se hoje nós deixarmos de pagar, os aposentados não recebem. Só para vocês terem uma ideia. Isso está errado, né, gente? Porque o ideal seria o quê? A pessoa paga a vida inteira e aquele valor final é pago para ela lá embaixo. Mas não é assim que funciona. Por isso que existe o princípio da solidariedade de gerações, tá? Outro ponto importante, um conceito geral agora de previdência. A previdência social, gente, ela pode ser definida como um seguro social que garante o trabalhador e os seus dependentes um amparo, sabe? Que ocorre o quê, gente? Na perda, que pode ser permanente, que pode ser temporária, sabe? Da capacidade laborativa. Em decorrência do quê, gente? Dos chamados riscos sociais. O que são riscos sociais para a previdência, pessoal? Doença, acidente, gravidez, prisão, morte, velhice. Isso basicamente seria os riscos sociais, tá? Seria basicamente os riscos sociais. Quantos benefícios nós temos da previdência, gente? Hoje são 12. São 12. Quais são eles? Aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial, auxílio-doença, auxílio-acidente, salário maternidade, salário-família, pensão por morte, auxílio-reclusão, serviço social e reabilitação profissional. Rapidamente cada uma. A aposentadoria por invalidez. A pessoa sofreu algum infortúnio e, consequentemente, não consegue mais trabalhar. Tem que ser aposentado por invalidez. A aposentadoria por idade. Nós, homens, 65 anos. Elas, mulheres, 60. Tempo de contribuição, 35 homens, 30 mulheres. Por que mulher é menos, professor? Gente, porque a mulher tem uma tripla jornada, meu cara. É trabalho, é casa e é escola. Gente, vocês estão vendo. Eu não sei na tua família. Pelo menos as que eu conheço na minha família é assim. Eu estou trabalhando muito mais na época de pandemia do que em época normal. Eu tô, Mas a mulherada está trabalhando muito mais, gente. A mulherada está trabalhando muito mais. Tá certo? Pelo menos eu vejo aqui minha esposa, eu vejo minha mãe, vejo minha irmã, vejo as pessoas que são próximas. A gente tenta ajudar, né, gente? Tenta ajudar. Mas eu acho que muitas vezes eu mais atrapalho do que ajudo. Mas eu procuro auxiliar do que for necessário. Mas a mulherada, e principalmente para quem tem filho pequeno, gente, a mulherada está rebolando. Sabe? Realmente, cara, aquela música do Erasmo Carlos, dizem que mulher é um sexo frágil. Gente, mas que mentira absurda. Tá, gente, nunca houve uma frase tão certa para esse momento. Não é à toa que Deus, diante da sua sabedoria, deu a gravidez para elas. Porque elas são muito mais fortes do que nós. Parabéns, mulheres. Vocês são muito especiais. Né? Não é à toa que a gente nasceu de uma e a gente ama essas coisinhas lindas que são essas mulheres aí. Mamãe, irmã, esposa, filhos, sobrinhas. Tá bom, gente? Sem dúvida nenhuma. Então, beijo, gente. Todo dia é o dia da mulher. Elas estão demonstrando isso, gente. Sem comentários. Tá certo? A aposentadoria especial é aquele que trabalha no lugar insalubre e perigoso. Tá bom, gente? Auxílio-doença é aquela pessoa que ficou doente, mas não tem ligação com o trabalho. Tá? Auxílio-acidente é quando a pessoa se acidenta em virtude do trabalho. Até um exemplo que eu dei quando caiu aqui na minha cabeça, né? Deus o livre. E é bem pesado isso aqui. Deixa quieto, tá certo? Melhor não, tá bom? Salário maternidade. Aí, claro, né, gente? Aí a mulher vai receber pela Previdência a partir do 15º dia. Salário família, aqui é tanto homem quanto mulher que recebem.
Por quê? Quem tem filhos menores de 14 anos ou inválidos recebem esse direito em si, tá bom? Pensão por morte. A pensão por morte, gente, nada mais é do que aquela situação concreta em que a pessoa faleceu e os seus herdeiros receberão valor. Auxílio reclusão, quando o esperto foi preso, só que o esperto era laranja, trabalhava e foi querer fazer uma correria com os mano titular. E aí quem que foi pego? O laranjão. Né, gente? Como é comum isso, né, cara? Gente, diga com quem tu andas, eu digo quem tu és, cara. Até carona vocês têm que tomar cuidado com quem você dá, gente. Se esse carona que você deu tá usando drogas e a polícia parar, você roda junto. Ah, mas eu não uso. O cara tá armado, vai todo mundo pra delegacia. Já cansei de ver aluno rodar por isso. Tá? Serviço social, que é uma assistência muitas vezes muito mais psicológica, e reabilitação profissional, gente, que nada mais é, claro, do que aquela situação em que a pessoa sofreu um acidente e ela volta, tá bom? Outro tema importante para a prova, oi, tá bom? Oi, bom dia, tudo bem? Legal? Gente, a estrutura da Previdência Social. A Previdência Social, gente, ela tem uma estrutura básica, primeiro, com o Ministério da Previdência, o INSS, a empresa de tecnologia e informação da Previdência, que é a Dataprev, e os órgãos colegiados. Tá bom, gente? Então lembra disso. Essa é a estrutura básica da Previdência Social. Por que que eu vou falar isso na prova? Porque é o mínimo que você tem que saber para poder protocolar recursos, gente. Você tem que saber se é no Ministério, se é no Dataprev, se é, por exemplo, no INSS ou se são nos órgãos colegiados. É o mínimo que o aluno tem que saber de Previdência para mandar bem. Tá? Bom, Ministério Público, gente, Ministério da Previdência, ele é parte integrante da administração direta, ligado ao presidente da República, né, gente? Ligado ao presidente da República, e, consequentemente, meus caros amigos, o ministro, como a gente viu recentemente, é escolhido e é demitido pelo presidente da República, tá bom? É o presidente que demite e contrata. É um ato exclusivo do presidente da República. Tudo bem? Tem que ser da área, professor? Não. Gente, o José Serra, deixa eu pegar uma coisa mais antiga, vai. O Zé Serra, que foi prefeito de São Paulo, foi governador, hoje ele é senador. Rapaz, eu vi uma entrevista com ele, ele tá com, não é Alzheimer, gente, é aquela que treme, né? Aquela doença que treme, me fugiu o nome, Parkinson. Mas ele tá com a cabeça muito boa, sabe, cara? O cara tem uma história muito bacana. Olha, gente, eu vi a entrevista dele e gostei muito do que eu ouvi. Pena que não tem mais condição, né? Infelizmente. E aí, gente, o Zé Serra, ele foi ministro da Saúde. Mas ele é médico? Não. E foi um dos melhores ministros da saúde que nós tivemos. Ele que desenvolveu o genérico. Se hoje você compra um remédio genérico, deva isso ao José Serra. Tá bom? O INSS, gente, o INSS, ele é uma autarquia federal em que ele presta serviços à população de um modo geral. Tudo bem? Dataprev nada mais é do que um órgão público, tá bom, gente? Uma empresa pública, melhor dizendo, que vai processar os pagamentos e recebimentos. É ela que vai fazer esses gráficos de quanto entra e quanto sai de dinheiro, qual que é a idade, o que está sendo mais pedido, auxílio acidente, pensão por morte, o que está acontecendo. Quer escrever uma coisa aqui, gente? Eu estou gravando isso aqui para vocês. Eu garanto isso a vocês. O maior benefício que será pago daqui para frente será auxílio doença por dano psicológico. Porque é a chamada quarta onda do coronavírus. A primeira onda de infecção, segunda, terceira onda de infecção, e a quarta onda é a chamada onda psicológica. Como é que funciona isso, gente? As pessoas estão tensas, nervosas de estar em casa, estão incertas do que vão acontecer. Então isso gera um dano, tá bom? Isso gera um dano. Bom, nós temos o Conselho Nacional da Previdência Social, gente. Esse Conselho Nacional é um órgão superior de deliberação colegiada que estabelece o caráter democrático e descentralizado da Previdência Social. Tá? Nós temos os Conselhos da Previdência Social. Esses conselhos, gente, eles são descentralizados também e são canais de diálogo, tá bom? Com a própria população, tá?
nós temos os conselhos de recursos da Previdência Social, que são chamados... esses conselhos de recursos, gente, eles vão julgar os recursos que foram indeferidos, que não foram dados direitos aos beneficiários. Ok? Então, esses conselhos fazem isso. Temos o Conselho de Gestão da Previdência Complementar, que nada mais é, gente, do que delibera, coordena, controla e avalia a política de previdência. Por exemplo, como que a Previdência Social ela agora irá se portar em virtude da pandemia? É esse conselho que vai começar a verificar o que vai ter que ser feito, tá? Bom, o próximo ponto, gente, é a análise da lei. O artigo 194 da Constituição descreve o que é Seguridade Social, que nada mais é do que a previdência, assistência e a saúde. Bom, o poder público, gente, ele tem que organizar a Seguridade Social. É o poder público que organiza a Seguridade Social. E quais são seus princípios, ou melhor, seus objetivos básicos, gente? Quais são os objetivos básicos? Universalidade na cobertura, ou seja, todos têm que ser cobertos pela Previdência. Uniformidade e equivalência, ou seja, meus caros amigos, tem que ser uma coisa formal e necessariamente equivalente. Lembra da equivalência que nós falamos tanto? Seletividade e distributividade. Tem lugares do país que precisam de uma atenção melhor. Vocês estão vendo isso na saúde, gente. Algumas capitais do Brasil já estão em colapso na saúde, como Manaus. Hoje, no Rio de Janeiro, já estamos tendo um lockdown parcial. Alguns lugares do Rio de Janeiro não pode ter tráfico de pessoas. Mas outros tráficos lá no Rio tem. Olha que maldade, né? Mas tráfico de pessoa tem, né? Não pode ter. Veja, aqui em São Paulo, gente, quase 90% dos leitos já estão o quê, pessoal? 90% dos leitos já estão ocupados. Gente, então se realmente não fizermos o mínimo de cuidado necessário, a coisa vai pipocar. Só ontem morreram 600 pessoas. Então, gente, vamos rezar e vamos se cuidar, tá bom? Então isso é o que, gente? Seletividade e distributividade. Cara, se lá em Manaus não tem respirador, manda alguns respiradores para lá, pelo amor de Deus, gente. Senão o povo vai morrer, tá? Vamos lá. Essa organização é que tem que ter pelo governo, gente. Onde que mais necessita, sabe? Tenta cobrir um santo. Eu sei que quando cobre um santo, cobre o outro. Mas cobre aqui, depois descobre ali, e importa daqui, depois paga, dá um cheque, depois cobre, entendeu? O importante é salvar vidas nesse momento, tá? Bom, irredutibilidade de benefício, gente, também é importante, tá bom? Porque todo mundo que recebe um valor X não pode, obviamente, ter a redução dele. Equidade na forma de participação no custeio. Empresas mais ricas pagam mais previdência. Isso é fato, tá? Que mais? Diversidade da base do financiamento. Vocês necessariamente o INSS pode ter várias fontes de financiamento, tá bom? E o caráter, claro, gente, democrático dessa descentralização. Outro ponto importante para a prova, pessoal. Como que é feito o financiamento da Seguridade Social? A Seguridade Social, ela será financiada por toda a sociedade, de forma direta, de forma indireta, nos termos do artigo 195 da Constituição e da Lei 8.212/91, mediante recursos da onde, meus amados? Da União, dos Estados, do Distrito Federal e municípios. E de acordo com o artigo 11 da Lei 8.212/91, no âmbito federal, o orçamento é composto do quê? Grava isso. Receita da União, receita das contribuições sociais e receitas de outras fontes. Tudo bem? Gente, por que eu estou perguntando isso na prova? Cara, é o mínimo que você tem que saber de onde que vem a fonte, o dinheiro da Previdência. Não cai do céu. Entendeu por que eu estou perguntando? É por isso. Bom, aí contribuições sociais nós falamos, aí nós falamos das garantias do direito da Previdência dos beneficiários, aí nós entramos no tema dos segurados. Quem é segurado obrigatório? Quem é segurado facultativo? Segurado obrigatório, gente, é aquela pessoa que é empregado doméstico, contribuinte individual, o avulso e o especial. Todo mundo que é registrado, gente, tá bom? Todo mundo que é registrado tem direito ou necessita receber
e pagar o INSS. Beleza? Eu vou parar esse primeiro vídeo e vem a parte 2 daqui a pouquinho.